Boa noite, amados, graça e paz. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a vida de cada um, que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente na vida de cada um. Hoje é a nossa segunda-feira e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de 1 Pedro. Este é o episódio número 6. Nós estamos no capítulo 1 ainda de 1 Pedro. Nós estudamos até o verso 21 e hoje eu gostaria de conversar com os irmãos acerca do verso 22 ao verso 25. E eu vou ler para os irmãos na íntegra o que diz o texto. E ele diz o seguinte: Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amados, no nosso bate-papo passado, nós conversamos acerca da santificação. Falamos acerca da santificação e neste assunto, ou nesse viés, ou neste texto acerca da santificação, nós destacamos 3 etapas dessa santificação. Que a nossa salvação, nós precisamos ter a ciência da nossa salvação, lembrando sempre que nós temos que estar com a nossa mente lá no primeiro episódio, quando a gente falou acerca do motivo pelo qual Pedro escreve esta carta e para quem ela é direcionada, né? Tendo isso em nossa mente, a gente tenta entender o motivo pelo qual ele descreve essa questão da santificação. Nós falamos acerca de 3 etapas, e as 3 etapas era primeiro o conhecimento, né? Que a gente precisa saber acerca da salvação, porque a salvação é um dos temas, ou é o principal tema que Pedro chama a atenção do povo cristão da época, dizendo: olha, vocês precisam ter dentro de vocês, no coração de vocês, essa certeza da salvação, que isso não é tirado de nós. Então, ele está encorajando o povo cristão da época, assim como ele faz a nós hoje, nos encorajando, lembrando ou trazendo à nossa memória, né, o real motivo de nós sermos chamados de cristãos, né? Então, nós precisamos saber acerca da santificação. Nós precisamos viver esta santificação. E nós só vamos viver essa santificação na terceira etapa desta santificação, que é a nossa mudança de vida. Então, assim, a santificação só é possível através da nossa mudança de vida, né, da nossa amadurecimento, como nós falamos no bate-papo anterior. Este amadurecimento nos leva a entender que nós precisamos mudar as nossas atitudes, porque assim é um cristão, ou seja, como diz o texto anterior, nós precisamos, a nossa salvação requer isso de nós, a nossa mudança de postura, a nossa mudança de atitude, né? E é por isso que o texto que nós lemos até então fala acerca disso. Esta mudança de atitude nos leva e nos encaminha e nos direciona a esse texto que nós estamos falando hoje, que é o Pedro chama a atenção dos cristãos e diz: olha, este amadurecimento, esta santificação, este amadurecimento cristão que vocês têm e que vocês precisam ter por conta de tudo que vocês irão passar, por conta das dificuldades que vocês vão viver, devem gerar em você algumas atitudes. E uma das atitudes é exatamente este amor fraternal. Pedro tem a consciência, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que os cristãos precisavam se fortalecer, que os cristãos precisavam viver o Evangelho de forma única, que os cristãos precisavam se ajudar. E aí fica o nosso aprendizado acerca desse texto de Pedro.
que se nós quisermos vencer, se nós quisermos passar pelas dificuldades que nós estamos vivendo e que nós iremos viver, nós precisamos nos aproximar de pessoas que nos amem fraternalmente. E nós precisamos amar o nosso outro fraternalmente. Não é? Então, assim, a nossa mudança requer que nós amemos fraternalmente. Lembra do texto de Gálatas 5 acerca dos frutos do Espírito? Portanto, e se nós lembrarmos, quando começa o texto lá de Gálatas 5:22, ele começa descrevendo os frutos do Espírito, e o primeiro fruto do Espírito é essencialmente o amor. Portanto, Pedro diz assim para mim, disse para o povo cristão da época, e disse para mim e diz agora para você o seguinte: olha, vocês precisam ter um amor fraternal, vocês precisam se amar fraternalmente. E este amor fraternal é descrito no livro de Pedro, que também é descrito no livro de Gálatas, lá 5:22, e que começa falando acerca deste amor. Ele tem necessariamente que transformar a minha vida. E ele, nos versículos que vai se descrevendo aqui, ele vai dizendo o seguinte: olha, o seu amor, ele tem que ter algumas características para ser um amor verdadeiro. Ele tem que ter algumas características para mostrar que ele é fruto do Espírito. Então, o meu amor, o seu amor, ele precisa ter algumas características. Quais são? Uma delas é que o nosso amor não pode ser fingido. E ele já começa no verso 22 dizendo o seguinte: olha, o amor não pode ser fingido. Ele diz assim, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Então, o primeiro passo para efetivamente eu viver o texto de Pedro e viver o texto de Gálatas 5:22 é que o meu amor não pode ser fingido. Tem que ser um amor verdadeiro. E aí nós estamos num período de Natal. O nosso amor tem que ser semelhante ao amor de Deus por nós, que mandou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Nós comemoramos isso agora no dia 25. Nós precisávamos disso no dia 25. Nós nos lembramos do amor que Deus tem por mim agora no dia 25. Mas deveríamos lembrar a todo instante. Então, o primeiro passo para que eu viva este amor descrito no texto, para que eu viva a santidade no amor, como a palavra de Deus aqui diz, é que meu amor não pode ser fingido. E o segundo passo para que eu viva este amor descrito por Pedro e por Gálatas, que eu queria deixar esse gancho, é que ele tem que ser do coração. O próprio texto da palavra de Deus diz: amai-vos de coração. Portanto, se vier do mais profundo do meu coração e do seu coração, ele não vai ser fingido. Ele vai ser um amor verdadeiro. Então, nós precisamos amar integralmente, de todo o nosso coração. Ou seja, este amor que Pedro requer, o que Pedro lembra dos cristãos da época e lembra a mim e a você, é que este amor, ele brota de dentro de mim e deve brotar de dentro de você. E ele tem que ser intenso. E o texto da palavra de Deus diz que ele tem que arder. Ele termina o verso 22, uns aos outros. Ou seja, não adianta eu amar aquele amor superficial ou aquele amor moderado. Não, o amor descrito e pedido para o povo cristão, que vai mudar a sua atitude diante da sua salvação, é que este amor queime dentro de nós. Então, o amor fraternal, ele precisa queimar dentro de nós, ele precisa ser intenso, ele precisa ser forte. E Pedro está dizendo lá, e descrevendo nesse primeiro Pedro, no capítulo 1, aí, exatamente sobre isso. Olha, lembrando aos cristãos da época, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, mas não amai de forma fingida, amai-vos aquele amor que vem de dentro de você, aquele amor que parte do seu coração. E este amor não basta ser um amor superficial. Este amor tem que ser um amor que arda dentro de ti. É este amor. Lembre-se deste amor, porque este amor tem que ser, ele tem que arder dentro de mim, ele tem que arder dentro de você. E ele, como diz o verso 24 aqui, ele não pode ser um amor
que vá demorar, que vá se atrasar. Não pode ser um amor que vai esperar. O verso 24 diz assim: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Ou seja, ele está dizendo do temporal que é a coisa, ou seja, ele é finito. Né? Isso que nós estamos vivendo, ou isso que nós vivemos hoje, ele é finito, ele acaba. Então nós precisamos exercitar este amor o mais urgente possível. Se para Pedro tinha uma conotação diferente lá, quando ele diz aos cristãos da época, olha, vocês precisam viver isso intensamente, porque o momento de perseguição vai chegar e vocês precisam estar unidos. E vocês, enquanto cristãos, precisam ser o suporte, o apoio um do outro nos momentos da dificuldade. E a nós ele nos diz as mesmas coisas. Olha, nos momentos de dificuldade, vocês vão precisar de uns dos outros. Então nós vivemos tempos difíceis e estamos vivendo tempos difíceis, do qual nós precisamos deste amor fraternal que venha do coração, que arda o coração, porque nós vamos precisar um dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de uma outra pessoa e assim nós vamos nos fortalecer neste amor fraternal. Então ele precisa ser logo, porque o tempo hoje é curto, nós precisamos nos amar hoje, nós precisamos viver esse amor fraternal hoje. E nós precisamos lembrar que se este amor for verdadeiro, se este amor vier de dentro do seu coração, se este amor arder em você, significa que este amor vem de Deus. E esse amor vindo de Deus, ele é um amor verdadeiro. É um amor que é contagiante. É um amor transformador. É assim que nós devemos amar. É assim que nós vamos passar as dificuldades. É assim que Pedro diz, olha, assim que vocês vão passar as dificuldades. Se você tiver e sentir amor um pelo outro, um amor verdadeiro, um amor fraternal. Este é o nosso chamamento do estudo de hoje, nesses versículos, poucos versículos, mas que fala muito a nós hoje e que falou ao povo, que deu segurança ao povo. Olha, vocês estão seguros porque a salvação de vocês foi conquistada não com ouro, não com prata, não com... Lembra que nós falamos no episódio 5? Não foi conquistada com coisa tangível, foi conquistada, não com intangível, na verdade, foi conquistada com coisa tangível, que foi uma morte de cruz. Foi conquistada através do sangue, não foi comprada com ouro, não foi comprada com prata. Quando eu tiver este sentimento, quando eu tiver este entendimento, quando eu viver esse entendimento, quando as minhas atitudes mudarem a ponto do meu falar, do meu modo de agir, expressar este sentimento, quando isto arder dentro de mim, quando isso ficar pesado dentro de mim a ponto de eu ter que passar isso às outras pessoas, aí eu vou estar vivendo o amor descrito por Gálatas lá. Aí eu vou estar vivendo o amor que nós precisamos viver para nos sustentarmos em tempos de crise. Amados, amai-vos uns aos outros, porque isto é um mandamento de Deus. Amém? Que o Senhor vos abençoe.